Muito bom dia, 10 horas e 10 minutos agora, estamos no ar com o hashtag CBN desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Eu sou o Lucas Paraíso, estou aqui com Israel Antunes. Uma ótima semana, um ótimo começo de semana aí para todo mundo que está com a gente na CBN Joinville, abrindo mais uma semana de programação aqui com o nosso hashtag CBN, até às 11 horas da manhã, trazendo muita informação, tudo que é destaque em Joinville e região, tem em Santa Catarina também, as principais notícias lá do portal nsctotal.com.br. Esse nosso bate-papo descontraído aqui de todas as manhãs, que é o hashtag CBN. Hoje, você já sabe, né, segunda-feira é o dia que a gente fala tem aquele bate-papo sobre educação com a Elza Giostre, aquele nosso bate-papo sobre educação, os temas mais relevantes do momento na educação para começar a semana. Daqui a pouquinho a gente já inicia a entrevista aqui, mas antes deixa eu dar bom dia para o meu parceiro Israel Antunes. Tudo certo contigo, meu amigo? Super bom dia para você, Lucas Paraíso. Deixa eu ajeitar aqui o nosso áudio. Super bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Vamos juntos, né, para mais uma semana de muitas entrevistas, bate-papo, enfim, para deixar o nosso ouvinte bem informado nesse início de semana, em que a gente também deixa o canal aberto, né, para o ouvinte participar no 99972-3493, hoje sobre educação, e a nossa entrevistada já está aqui no estúdio. Já está aqui com a gente, então já vamos dar o pontapé aqui na nossa conversa, pontapé inicial do hashtag CBN de hoje. Você que está aí acompanhando o hashtag pelas redes sociais da CBN Joinville, estamos ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube. Tem ali também as câmeras, né? Vê a gente aqui no estúdio da CBN Joinville e já está vendo Elza Giostre aqui com a gente. Elza que é doutora em educação, diretora da Core International School. Tudo bem contigo, Elza? Bom dia. Tudo ótimo, Lucas, tudo ótimo, Israel. Tudo bem, seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem com todo mundo que está nos ouvindo também. Tudo certo, um ótimo começo de semana pra gente. Eu acho que essa semana que passou foi aquela semana da ansiedade, primeira semana de aula para muita gente, né? É verdade, e aí, né? provavelmente, a semana todo mundo está começando a se acostumar. Pegando o ritmo, né? Isso. Até vou interromper e vou falar, nós estamos com uma nova diretora na Core International School, a professora Liliane Krelling. Vou aproveitar ao vivo, dar as boas-vindas a ela e a toda a equipe, a todas as diretoras de todas as escolas de Joinville, e eu assumo esse ano a responsabilidade pela expansão e inovação pedagógica, uma nova cadeira que está sendo criada no Instituto Core, na mantenedora. Vamos expandir aquilo que é bom, merece ser multiplicado. É isso aí, né? Tá certo. Perfeito, né? Bom a gente dar esse espaço aqui também e dar as boas-vindas aí para a nova diretora também da Core International School. Que daqui a pouco pode participar com a gente aqui também no hashtag, né? Quem sabe, ó. A gente já faz uma dobradinha aí, ó, da Elza com ela também, ó. Convidá-la, porque a gente fortalecendo a escola aí, a escola vem sendo convidada para entrar em outros municípios, em outros estados, legal. E é esse o meu trabalho, né? De replicar. Que bacana, que bacana. Vamos boa. Então, Elza, a gente tem aqui hoje um assunto que acho que um dos grandes temas, né, quando a gente fala de educação no Brasil atualmente, que é o abandono e evasão escolar, né, um dos grandes desafios. A gente pega aí os dados do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, mostra que esse alto índice de abandono e evasão escolar tem sido aí o grande desafio da educação brasileira. Principalmente nos adolescentes, né, faixa etária ali do ensino médio, mostrando como essa etapa é a que está mais sofrendo, é a que está com mais dificuldades de manter o aluno na escola, né, Elza? Para começo de conversa, assim, né, explica pra gente a diferença entre evasão escolar e abandono escolar, né? Elas estão lado a lado, mas tem alguma diferença, né? Sim, se formos buscar na literatura, o abandono por um tempo, depois volto, e a evasão é entendida, não de uma instituição para outra, mas a evasão que você está trazendo aqui, é entendida como eu vou largar a escola e não volto mais para estudar. E já o abandono já é uma possibilidade de evasão, porque se não voltar, ele abandonou e vai se transformar numa evasão. E é uma situação séria
para o país, porque um adolescente, um adulto, isso afeta o mercado de trabalho, afeta o nível de escolaridade do país, afeta a qualidade de vida das pessoas. Os reflexos são imensos numa sociedade que passa a não ser tão escolarizada. A Olha, a gente pode gastar muito mais do que um programa só Sim. falando nisso. Então, o investimento a ser feito para segurar cada um na Uhum. escola e fazer com que hoje a gente fala em estudar sempre, aprender sempre, a man hoje eu continuo estudando, Uhum. continuo aprendendo, imagina parar, né, tão jovem, tão novo. Neuza, a gente, eu pelo menos, trazer um exemplo aqui, pelo menos a minha família, tá? Em porque tem muitas pessoas que eu conheço, por exemplo, próximas a mim, que pararam de estudar na fase da adolescência ou pré-adolescência e começando ali a questão do trabalho. Então começou a trabalhar, começou a ter o dinheirinho ali, né, o próprio, né, depois do suor do trabalho pesado, trabalho braçal, e aí vem aquele dinheirinho, e aí acaba observando que: "Bom, estou recebendo meu dinheiro, por que que eu vou estudar aqui, né?" Para de estudar. Por que que isso acontece geralmente nessa fase da adolescência ali, quase vida adulta? Por que isso? É porque a informação não chega, porque tem exemplos na família de pessoas mais velhas, ou isso tudo conversa, ou porque realmente, eh, a perspectivas através da educação, elas não são muito claras? Eu não. É tudo isso que você falou, mais um pouco. A Uhum. situação familiar, muitas vezes, falta o básico. Porque quando você não tem nem o básico, que é aquela base da pirâmide de Maslow, você não tem alimento, você não tem transporte, você não tem Pois é. saúde, você tem que ir atrás dessas coisas em primeiro lugar. E muitas vezes o jovem não tem informação. Ou o estudo não é valorizado dentro de casa, a família não acompanha o estudo, não valoriza, não vai atrás, porque veja, o que o jovem precisa estar na escola é muito mais do que apenas aprender o que o currículo ensina. É se Uhum. desenvolver em muitas coisas. Hoje a gente fala num currículo escolar, não é apenas cognitivo, conteúdo, é o socioemocional, o relacionamento, é sentir que está evoluindo. E muitas vezes o jovem está numa escola obsoleta, arcaica, com uma gestão arcaica, um currículo que não lhe traz, não, ele não sente que ele está evoluindo naquela escola. E no trabalho, ainda que braçal, ele percebe que ele está sendo valorizado, ele conseguiu fazer alguma coisa, ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu adquirir uma camiseta nova, ele conseguiu comprar uma flor para a namorada, ele conseguiu mais do que ele consegue naquela escola. Uhum. Então é um conjunto de só que ele vai conseguir até um limite e ali ele para. Mas aí ele já entrou numa roda viva que ele não consegue sair, porque ele vai precisar parar de ganhar aquele dinheiro para começar a estudar. Então é um conjunto, nós não podemos permitir que isso comece, que isso aconteça, porque voltar atrás é difícil. É preciso um conjunto da sociedade, é preciso que escolas, famílias, sociedade, governo, iniciativa privada, todos trabalhem para impedir que isso chegue a acontecer. Uhum. E Elza, quando a gente pensa assim, nesse abandono e evasão escolar, quais são as consequências que isso pode trazer, assim, para esse aluno, né, obviamente, mas também até quando a gente pensa para a nossa sociedade, né, para nossa sociedade, assim, ter esse alto número de pessoas que não concluem ali o ensino. É um alto número de pessoas de baixa renda, é um alto número de pessoas que vai viver na marginalidade, é um alto número de pessoas que vai evoluir, a distância das camadas sociais Estão vai mais vulneráveis, aumentar, aos são problemas, né. pessoas vulneráveis, nem todos conseguirão emprego, de qualidade, muitos irão, os acessos às drogas, a funções ilícitas. Imagina todo o risco ao qual a sociedade está submetida a tudo.
Ficam mais vulneráveis, né? Acho que no Exato. contexto geral, né? E isso, Exatamente. claro que pessoas que também estudam e também têm condições de vida melhor também, né, estão vulneráveis a isso, só que, né, quem acaba tendo menos acesso à educação. E falta política pública para isso, né? Falta, não em todos os lugares. Existem políticas municipais, estaduais, nacionais, mas falta. O que eu penso que o que é mais necessário é investimento em quem mais próximo do estudante está. Uhum. Quem mais próximo do estudante está é o professor. Esse professor está dentro de uma instituição de ensino, essa instituição de ensino pertence a uma organização, seja privada ou pública, e esse estudante também está numa família. Então, ele precisa ser ouvido. Esse estudante ele pode, ser um estudante totalmente saudável, mas ele também precisa ser ouvido, hã, e ele pode ter alguma questão no seu desenvolvimento que também precisa de atenção. Então, precisa ter uma atenção ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento, e precisa ter uma atenção àquilo que é oferecido e ao contexto atual. Eu não posso oferecer para um estudante hoje o mesmo que era oferecido para um estudante há 20, 30 É anos. verdade. E eu não posso continuar oferecendo aquilo quando eu sei que esse estudante, por exemplo, o estudante que está entrando no primeiro ano hoje do ensino fundamental, Uhum. ele estará na sociedade, exercendo a vida profissional dele, daqui, em 2038, né, daqui a 16 Uhum. anos, por Sim, sim. exemplo, né, quase 20. Então, o tempo daqui a 16 anos, a velocidade com a qual as Uhum. coisas estão acontecendo é muito grande. A escola precisa se atualizar muito, o tempo todo, com tecnologia, com uma infraestrutura agradável, ter um espaço adequado, os professores estarem sempre atualizados. Um professor com uma carga horária estressante, que não consegue se atualizar, não tem um espaço de conversa, não tem leitura, não tem aquela carga horária, né, às vezes dão aula em 3, 4 Uhum. escolas, Sim. e o próprio aluno com um horário que é mal balanceado. E justamente o E professor tem, né, 3, 4 escolas, na semana, 2, 3 no mesmo dia, porque a remuneração naquela primeira escola que ele entra de manhã não é adequada para ele, aí ele tem que procurar outras alternativas, né. não tem almoço de graça. Os nossos estudantes, por exemplo, do ensino médio, eles têm um curso puxado. Uhum. Mas eu gostei de ouvir uma aluna do ensino médio que disse assim: "Olha, o segundo ano do ensino médio é muito puxado, mas os professores sabem que é puxado. Eles chegam e dão a mão para a gente, Que legal. conversam com a gente, eles estão conosco, eles estão junto com a gente para enfrentar essa batalha que é difícil, para abrir Uhum. essas portas para as universidades". Então, é estar ao lado, conversar, compreender. O jovem precisa disso. Ele está se nós estamos assustados com o mundo no qual estamos vivendo, imagina um jovem que está com a É. vida por começar. Ô Elza, qual que é o papel dos pais, da família nessa história? Porque a gente percebe que essa evasão, assim, como é maior entre os adolescentes, é um período da vida em que o adolescente acaba tendo muita influência externa nas decisões dele, né. Começa a ter um convívio maior em sociedades, né, e grupos de amigos e começa a sair, vem a questão de trabalho, ganhar o seu próprio dinheiro, ou em alguns casos, e namoradas e namorados. Todos esses fatores entram um pouco nessa decisão de quem sabe abandonar a escola em algum momento, né. Qual que é o papel dos pais nessa hora e da família inteira? Conversar, participar, dar atenção e se entender como pai responsável. Boa. Se meu filho está em fase de estudo, eu sou responsável, eu sou pai. Entender que eu tenho uma função parental, eu sou responsável. E eu tenho que olhar, vigiar. Se existe uma regra, se bebida tem uma lei, essa lei tem uma razão.
O cérebro não está maduro para receber álcool, na verdade, antes dos 21 anos. A chance de se tornar um alcoólatra, se eu bebo antes dos 21, é maior do que se eu bebo depois. Antes dos 18, maior ainda. Antes dos 16, maior ainda. Dizer, bebe em casa na minha frente, prefiro que experimente na frente. Não! O cérebro não está pronto, a minha chance de se tornar um alcoólatra é maior. Mas conversa, explica, mostra cientificamente, procura um médico que vai te mostrar, que vai te apresentar. Vigia, guarda, cuida, orienta. É teu filho, você é responsável. Você pôs no mundo, cuida, esteja junto. Ele fica na escola, conheça a escola, conheça os professores. Você escolheu. O fato que é um trabalho de formiguinha, né? Tem que pegar ação por ação, e não começa na adolescência, né? Começa já na pré-adolescência, começa ali, como você falou, né? No ensino fundamental, no primeiro ano, no segundo ano, e a formação tem que ficar atento a tudo, né? Incentivar desde cedo a pensar lá na frente, né? Que aquela ação ali pode interferir nela. O aluno começa a ir mal na escola, ele começa a desistir, ele começa a beber, ele começa a ir atrás das drogas, ele começa a se envolver com quem não deve, e assim vai, é uma bola de neve. Isso. Pois é, né? E acaba tendo também, estava pensando agora, teve recentemente a mudança, né, dos cursos do ensino médio, né? Teve um novo ensino médio, tudo, exatamente para tentar começar a tornar um pouco mais atrativo para os adolescentes, né? Mais atraente para que ele possa já ter contato com aquilo que ele gostaria de exercer como profissão. Sim. Isso é muito importante. Para gerar a vontade de estudar, de fato, né? Acho que, né, acaba ficando muito aquela coisa da obrigação, e tem que ter esse gosto também, né? Isso. Ainda assim, o currículo nosso nacional, ele ainda merece um olhar, ainda merece, Tá porque não defasado adianta, ainda, né? aí não adianta só mexer no currículo. A gente precisa mexer na estrutura das escolas, a gente precisa mexer no recurso das escolas, a gente precisa mexer na formação dos professores, Pois é. a gente precisa mexer na cultura. Porque o que acontece? Você vai lá fora, os alunos eles saem do ensino médio, que às vezes é um pouco maior de 4 anos, eles saem capazes de exercer uma profissão, ainda não universitária, Claro. mas eles são capazes de exercer aquela profissão do sustento, e não é um sustento considerado menor. Aham. E ele lê bastante durante a escolaridade, e ele aprende, e ele só vai para a universidade se ele realmente tem perfil para a universidade. Sim. Ele não é considerado uma pessoa menos capacitada na sociedade. E ele já pode também trabalhar e ir para a universidade. Existem esquemas que permitem isso. Então, é uma estrutura toda social que permite isso, preserva a sociedade de alguns riscos de marginalidade. E em meio a tudo isso tem a tecnologia, né, que acaba ocupando um espaço absurdo na rotina do jovem, né, então ele consome muito conteúdo também. Eu acho que está por aí também um movimento talvez, da educação, das escolas, do poder público, utilizar também a tecnologia de alguma forma para incentivar esse adolescente a entender que a escola, que o ensino médio ele é importante, porque ele na frente vai fazer diferença na vida dele, na procura de emprego, de oportunidade, e na cabeça dele também, né. Certamente. A tecnologia faz a diferença. É isso, né, Lucas? É isso aí, 10h29 agora. Temos assunto aqui para seguir por muito tempo, né? E na semana que vem a gente pode até continuar nesse mesmo tema com algum toque diferente ali, né? Quem sabe a gente pode falar na semana que vem sobre professor e algumas iniciativas que a nossa cidade, a CIG, tem para motivar o professor, prêmio para professor. O professor é uma figura muito especial. E é chave nessa história, né? Porque o professor incentivado também vai conseguir repassar isso para o aluno vai se sentir incentivado também, né? O professor é a nossa joia. Verdade, verdade. Elza, muito obrigado, uma ótima semana para ti. Segunda-feira que vem a gente retoma esse papo, então. Para todos. Valeu, Grande um abraço. Valeu. Agora na CBN são
10 e 20, vamos fazer um rapidinho intervalo e tem um repórter CBN pra gente volta, Lucas? Já voltamos com mais hashtag.